noite, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Estudo Zelinha! Chegamos, minha Olá! gente, para Olá, mais meus um queridos! É estudo! nóis! Seja bem-vinda, Zelinha! Uhul! Obrigada, Bruninha! Gente, vocês devem estar sentindo a falta de uma participante muito, muito, muito importante para a gente aqui, que é Vivi, né? Vivi essa semana tá dodói, mas a gente está mandando todas as energias, todo o nosso amor, nosso carinho, nossas vibrações de saúde para ela. E com certeza na semana que vem ela tá aqui com a gente. Em nome de Jesus, que ela vai fazer muita falta hoje, amiga. A gente ama você. Beijo, Vivi! Beijo, Vivi! E para começar, né, gente, hoje tem coisa, viu? Se eu só avisar vocês esse babado que hoje o estudo tá daquele jeito que deixa a gente doidinha da cabeça, mas a gente vai resumir tudo para vocês, né, Da Zelinha? Vai Tchutch. deixar vai ficar tudo filé, vai ficar muito bom, vocês vão adorar. Então, fiquem até o final, que tem muita coisa para a gente descobrir aí de Evelina, de Ernesto, de um monte de personagem, minha gente. Ave Maria, Ave Maria. E quem ainda não sabe, chegou aqui, caiu de paraquedas, o que é que essas meninas estão falando? Gente, a gente está estudando o livro E a Vida Continua, do Espírito André Luiz, tá certo? Quem não acompanhou os estudos anteriores, está tudo gravadinho aqui no YouTube do Prozebem. É só vocês chegarem lá na playlist e assistir tudo. Faz logo uma maratona, gente. Faz logo uma maratona e aproveita, segue aqui o Prozebem no YouTube, nas redes sociais, para você acompanhar tudo que a casa está oferecendo. Ainda tem doutrinária todos os dias, evangelho todos os dias, tem estudo, vixe, tem muita coisa para a gente poder assistir e se elevar, se espiritualizar, tá aí junto com a espiritualidade amiga que nos auxilia. E para começar o nosso estudo, não podemos ficar sem a nossa prece, né, minha gente? Precisamos agradecer a Jesus por essa oportunidade. Então, vamos nos colocar em uma posição confortável, elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre querido Jesus. Jesus, mestre amado, mestre querido, Raboni, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de fazermos mais esse estudo. Como é bom, Jesus, aprender um pouco mais sobre a vida no mundo espiritual, aprender que as nossas atitudes são sementinhas que vão nos levar à colheita na outra vida. Então, como é bom ter essa oportunidade de aprender, essa oportunidade de saber como funcionam as leis divinas para que nós possamos nos preparar, nos melhorar e fazer uma boa semeadura. Então, Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, entregamos e consagramos esse estudo a Ti. Fica conosco, mestre amado querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim E para seja. não perder o hábito, né, Zelinha? Quem começa é ela. Vamos nós. Meus queridos, dê um alô aí para a gente no chat. Olha, na próxima aula, que vai ser a última aula, eu vou mandar um abraço para todo mundo que colocar oi aqui ao longo das aulas, né? Hoje a gente está vendo do capítulo 18 ao 23 e na próxima semana nós terminamos o livro, gente. Já quero convidar vocês para prosseguir aqui conosco, porque nós, em seguida, vamos começar mecanismos da mediunidade. Bruninha, no começo, falou, tô fora, mas agora ela está dentro também. Só que nós vamos trazer Mário para ajudar a gente, tá? Então... Dá esse socorro, esse help, minha gente, que a gente precisa. Vamos pedir a ajuda dos universitários. Universitários. Mas vocês se lembram que na aula passada, Ernesto e Evelina tinham começado a trabalhar e logo no primeiro dia de serviço eles encontram quem? Túlio Mancini, gente, o ex-crush de Evelina, lá das regiões de sofrimento. Já pensou o seu ex aparecer do umbral, né? E aí todo mundo achava que ele tinha se suicidado, mas na verdade tinha sido Caio, gente, o marido de Evelina que tinha matado ele só para ficar com a moça. Pensa uma coisa dessa. E fazendo as contas aqui, Túlio, ele passou pelo menos uns 7 anos ali na região umbralina, cheio de rancor por Caio e também alimentando a sua paixão por Evelina. Ela até que tentou evangelizar o ex-namorado, logo que eles se reencontraram ali, nesse momento, né, de trabalho dela, mas ele não progrediu praticamente nada. E, por fim, após meses e meses de trabalho, Evelina e Ernesto finalmente receberam autorização para visitar os seus antigos lares. E é assim que nós vamos começar esse capítulo 18 aqui. Será que vai dar bom, Bruninha? Minha filha, olha, eu pensei, depois de ler esse capítulo, eu digo, Jesus, eu vou demorar para querer vir aqui, viu? Misericórdia, minha gente tem que estar muito preparado, viu? Vocês vão ver como é que é o negócio aí, viu? Complicado. Pois eles voltam para a casa de Aeróbus e era tipo uma excursão de Aeróbus com vários companheiros que iriam visitar os seus respectivos lares. E para quem conhece São Paulo, o livro situa a gente dizendo que o Aeróbus pousou na Via Anchieta. É tipo assim, uma via que leva de São Paulo para São Bernardo, para o ABC, para o litoral, e o grupo então se dispersa a partir dali, combinando de se reencontrar naquele mesmo local no dia seguinte. E pense na alegria que eles estavam, né? Retornando para visitar o lar 2 anos depois de desencarnados. E Evelina, gente, ela estava tão emocionada que ela pergunta, Ernesto, eu estou bem, eu não quero que Caio me veja assim desarrumado. Olha a falta de noção. Aí Ernesto falou, minha filha, ele não vai te ver, não. Aí o fato é que, por que ela pensa assim? É porque o nervosismo estava muito grande. E Ernesto, então, vai tentar acalmar a amiga.
falando assim, olha, Evelina, você lembra quando a gente estava evangelizando Túlio, e o instrutor Ribas trouxe um monte de lição para a gente, falando de abnegação, que a gente passava para Túlio também, né? Compreensão, serenidade, paciência. Você acha que a gente estava ensinando só para ele? Não, era para a gente também. E por quê? Justamente agora, nesse momento, está na hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente tentou ensinar para Túlio. Só que o próprio Ernesto estava nervoso também, gente. Sabe quando você está nervoso tentando acalmar o outro? E ele estava imaginando na cabecinha dele assim, como é que está minha esposa, como é que está minha filha, como é que estão as coisas lá na minha casa. Ele achava que ele tinha deixado tudo ajeitadinho, mas nós vamos ver já já. Mesmo assim, ele contém o nervosismo dele para dar uma força para a amiga. Olha, Evelina, qualquer coisa, pode me chamar, tá? E lá se vão. Gente, só para situar, né? Eu acho que a maioria das pessoas não vai entender. Evelina, a casa dela ficava no Ipiranga, e a de Ernesto, ele tinha uma casa na Vila Mariana e tinha uma casa no litoral também, no Guarujá. Por isso que de vez em quando no livro vão aparecer essas localizações. Evelina chega em casa à noitinha, na ex-casa dela, né? E ela encontra tudo em ordem. Ela fala, olha, a faxineira trabalhou aqui. Só que, de cara, ela tem o primeiro choque. Por quê? Porque percebe que não tinha nenhuma foto dela na casa. E mais, tinha um retrato de uma outra mulher. Pense no choque. E o pior, a tal mulher estava junto com o Caio no jardim da casa. Tinha um jardinzinho interno, lá estavam os dois. E ela fica, essa aí é aquela amante que ele tinha, com certeza. Poxa, Caio. E aí bate o choque, né? Caio, você jurou que ia me amar para sempre, Caio. Quando ele jurou, ele já não estava mais amando. Mas o casal nem percebia a presença de Evelina, é claro. E mais, ela percebe que a moça estava usando um colar de pérolas que tinha sido dela. Então, olha a indignação da pessoa que ainda está se apegada na casa, está com aquele sentimento de posse ainda, né? E a emoção foi muito forte mesmo, e ela começa a chorar. Mas as lições não foram em vão. Ela lembrou das lições que ela recebeu na cidade espiritual e resolveu fazer uma prece para se acalmar. Meu povo, na hora da raiva, do nervoso, do descontrole, a prece ajuda muito. E realmente, ela se recompôs rapidinho e passou a ouvir a conversa dos dois que estavam ali sentadinhos no jardim, né? A moça se chamava Vera. Pense, Bruninha, você vendo aí, ó, seu ex. Então. Complicado. Não vamos dizer que é fácil, não. É fácil. A gente dizer que é fácil porque a gente olhando de fora, a gente diz assim, Evelina, poxa, 2 anos, também, né? Já dava para você desapegar da gente. Não é assim, ela era apaixonada por Caio, entendeu? Então, mesmo passado 2 anos, ela tinha expectativa, né, coitada? Então, isso aí, como Zelinha diz, essa história é nossa, é a gente ali, é o que a gente viveria. Então, mostra realmente ela sendo como a gente, né? E é bom porque a gente vai acompanhando a evolução dos sentimentos dela. E naquele momento, ela não estava muito bem, mas fez a prece e conseguiu dar uma segurada. Ela vai ter várias recaídas ainda, gente, mas o que ela vai contar? Que Vera, a moça que estava ali com Caio, ela estava com ciúmes. E Caio fazia o quê? Fazia juras de amor, tentando acalmar a moça, apaziguar. E a moça não queria nem saber, ela queria se casar. Mas só que Caio falava assim, o quê? A sua mãe é uma louca, precisa internar sua mãe. Como é que nós vamos aproveitar o nosso casamento? Aproveitar a vida com aquela doida da sua mãe, a solta por aí. E Vera chorando, e Caio tentando consolar. E nessa situação, a Evelina falou, para mim chega, eu não aguento mais. E saiu da casa mesmo. Chamou Ernesto. Ernesto não falou, qualquer coisa me chama? Pois ela chamou. E logo ele apareceu, gente. E ela não estava muito equilibrada, ele foi acalmar a amiga, falando da Evelina, né? Falando, usando a razão, mas ela era toda emoção naquele momento. Evelina Caio é jovem, é natural que ele queira refazer a vida dele, né? E olha, Evelina, vamos pensar aqui, quem sabe essa moça, realmente eles não se casam, e essa moça futuramente vai ser a mamãe de Túlio, e vai dar a oportunidade de Túlio reencarnar e fazer as pazes com Caio, né? Aí ela foi olhando dessa forma, né? Até que dá para aceitar, tudo bem. Então já foi começando a se reequilibrar, e nisso ela vê o casal saindo de carro. Eles iam, sabe para onde, gente? Para o Guarujá, eles iam para o litoral. E ela vê e fala, olha, Ernesto, olha aí eles saindo, ó, pararam o carro ali na calçada, Caio foi fechar o portão, né? Sabe quando você tira o carro e vai fechar o portão? E nisso Ernesto olha mesmo. Quando ele olhou, meu povo, ele quase caiu das pernas, como diz Mário aqui. Ele tomou um susto. Ele falou, Evelina do céu, essa moça é Vera Celina, é minha filha. E assim, meu povo, de queixo caído, os dois chocados, a gente vai passar para o capítulo 19, o capítulo 19 que se chama Revisões da Vida. Vamos passar a limpo aí essa história toda. Já pensou, Bruninha? Que babado, mulher. Só tem babado. Gente, é muito babado essa história, viu? Deixa chegar no final que a gente conversa, viu, povo? Deixa eu chegar no final. Gente, vocês estão percebendo que Bruninha está tentando dar spoiler aqui, né? E depois eu sou acusada.
Ernesto e Evelina aproveitaram que o carro parou e, ó, entraram, sentaram no banco de trás. Bruninha, sinceramente, eu fiquei pensando, quantas vezes será que eu estava de carro e tinha alguém sentado no banco de trás? Então, eu pensei isso também, eu digo, caramba, até no carro, gente. Eu achando que eu ia sozinha no carro, depois eu pensei, será que no banho também fica a gente lá, né? Não, gente, não, viu? Por favor, os espíritos têm mais o que fazer, só No falando pra banho, não. vocês, fiquem tranquilos que eles têm mais o que fazer. No banho, não. Não, Calma. não. Mas no carro eu acho que rola, assim. Então, quando a gente Rola. entrar no carro, vamos fazer uma prece, né? Vamos botar uma música de qualidade para poder atrair as pessoas certas para o nosso carro. E ali no carro, na viagem, o que, que acontece? O nosso livro ele vai descrever como é que Ernesto estava se sentindo. E ele estava arrasado, gente. Por quê? Porque a filha dele, Vera Celina, né, era a amante que tinha feito Evelina sofrer. Tinha feito a amiga dele sofrer. E agora inverteu o jogo. Evelina é que vai tentar consolar o amigo, porque viu que ele estava mal, né? Olha que bom, né? Um fica mal, o outro tenta se reabilitar para consolar. Como o trabalho em favor de outra pessoa muitas vezes faz a gente esquecer o nosso próprio problema. E a presença daqueles dois desencarnados ali no carro acaba provocando um contato mental que vai levar a Vera a se recordar de Evelina. E ela vai perguntar, ei, Caio, você não fala muito, né, na sua esposa. E aí, como é que ela era? Ela era boa gente? Você tem saudade dela? Como é que é? Aí, Caio, olha a reação de Caio. Ele fala, eu, hein? Nem um pouco. Não tenho nenhuma Ave saudade de Evelina. Maria, A gente, que pessoa, é que isso? arraso, né? E ele fala, olha, no início eu até gostava de Evelina, assim, né? Mas eu queria ser pai. E ela era doente, ela era incapaz de me dar filho. E além disso, você vivia chorando, vivia reclamando, vivia doente. Estar casado com ela era um peso para mim, né? Ou seja, ele não assumiu mesmo o casamento, ele casou só de fachada, por paixão, e essa paixão passou rapidinho. Mas Vera aproveitou o gancho, meu povo, porque ele falou que queria ter filho e Evelina não podia. Ela falou, então, ó, eu posso ter filho. Ó, a gente podia casar, a gente podia ter filho, né? Aí Caio voltou no assunto, falou, sua mãe é louca, minha filha. Não ia dar, não, a sua mãe é doida. Ou a gente interna, ou a gente não vai casar, não. Aí ele falou assim, então, mas já que a gente está falando em quem morreu, seu pai morreu também, e aí, você sente falta dele? Como é que ele era? Quer dizer, a presença de Ernesto também induziu a lembrança, né? E aí ela, vixe, eu não gostava não, meu pai trabalhava muito, arrasando com os dois coitados que estavam sentados ali atrás, né? Meu pai trabalhava demais, até que ele proporcionava conforto pra gente tem muita coisa, só que ele não dava a menor atenção, não tinha tempo de conversar comigo, eu tinha que me virar sozinha com meus problemas, e aí Caio, ele vai responder, eita, que chato, né? Bom, mas pelo menos sua mãe era mais carinhosa? E aí Vera fala, não era não, era um porre minha mãe, sempre irritada, dizia que eu que me virasse com meus problemas, e eles também não se davam bem entre eles. Aí Ernesto, como assim, não dava bem, né? Aí ela contando, minha mãe não gostava do meu pai, apesar dela se esforçar para tolerar ele, ela fingia quando ele estava por perto, mas quando ele morreu, sabe o que ela fez? Queimou tudo que ele tinha, não fez nenhuma prece, apagou a imagem dele da nossa memória. Só que, ao mesmo tempo, sabe o que aconteceu? Ela foi ficando cada vez mais desequilibrada. Não é estranho isso? Depois da morte do meu pai, minha mãe foi ficando cada vez mais desequilibrada. E nessa conversa que foi prosseguindo, eles chegaram até a casa lá no Guarujá. E Ernesto entra, porque era a casa de praia de Ernesto, gente, a ex-casa, né? E ele fala, minha esposa deve estar aí dentro. Ele entra e Evelina fica do lado de fora. Inverteu a coisa. Evelina falou, eu vou ficar aqui orando, qualquer coisa você me chama, né? E pronto, Ernesto entrou na casa, encontrou a ex-esposa Elisa no quarto, deitada na cama, e ele, quando olha, fala, vixe, a aparência dela era péssima, não era das melhores. Só que esse não foi o pior susto não, Bruninha. Quando ele olhou, o pior susto, quando ele olhou, ela na cama, tinha um desencarnado deitado do lado dela. Você acredita nisso? Misericórdia. Do ladinho, assim, como se fosse o esposo, o cônjuge dela, Meu né? Só que Deus. pior ainda, sabe quem era o desencarnado? O amigo, aquele que ele tinha matado, o Desidério dos Santos. Dedé, gente, Dedé, minha Dedé, Os exatamente. íntimos. Ele chamava Eita. esse amigo de Dedé, né? Era o apelido dele. Bom, uma surpresa atrás da outra, né? Primeiro, ele descobriu que a filha tinha sido amante do marido de Evelina, que a filha não gostava dele, que a esposa não gostava dele. E agora ele se deu conta de que o rival, que ele achava que tinha eliminado, na verdade ocupava a cama da esposa. E junto com o espanto vinha também aquele sentimento de arrependimento pelo ato cometido, que ele não estava bem resolvido com isso. E também uma enorme vontade de recuperar a serenidade para poder lidar com aquela situação. Ele estava super se esforçando ali para se manter sereno. E o adversário, ele lançou um olhar sarcástico para Ernesto, gente. E aqui a gente nota o seguinte, ó, nosso amigo Ernesto, na verdade, ele estava no mesmo padrão de vibratório do obsessor. Tanto é que ele se mantinha visível para Dedé.
Porque se vocês se lembram, nos outros livros de André Luiz, tanto o André quanto os instrutores, eles eram invisíveis para os espíritos de baixa envergadura moral. Só que ali não era o caso, não. Ernesto podia ser visto, sim, por Dedé, e quem também percebeu a presença dele foi a esposa, que ela, na verdade, Bruninha, ela era uma médium desequilibrada. E aí, quando ela percebe a presença do Ernesto, ela começa a gritar. Ela percebia a presença de Dedé também, né? Só que ela se acalmava, mais ou menos, estava meio desequilibrada, né? Só que Ela via mesmo, né, ela no via. caso? Tinha Ela via, evidência, né? ela tinha evidência. E aí ela vê Ernesto e começa a gritar: maldito, fora daqui, seu assassino! E aí começa: socorro, Dedé, socorro, leva esse assassino embora daqui e tal. Quer dizer, ela via os dois ali naquele momento. Só que, do ponto de vista de Vera Celina e Caio, ela era o quê? Doida, surtada. Doida. Né? E ela começou, nesse momento, né, a surtar mesmo, com os dois ali, dizendo que sempre detestou Ernesto, que Dedé tinha dito a ela que Ernesto é que tinha matado ele, então ela sabia da história toda, mas que ele não tinha, Ernesto não tinha conseguido separar os dois, porque do mesmo jeito que eles tinham estado juntos antes de Dedé morrer, então ela entrega logo que tinha rolado a traição, da mesma forma eles tinham continuado juntos depois. E aqui, Bruninha, André Luiz, né, que é o nosso narrador aí, ele diz que as declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede a caridade que se faça silêncio. Então, meus amigos, os babados aí envolvidos Foram fortes. eram fortíssimos nessa relação aí, como é que acontecia esse contato conjugal entre eles. André Luiz não conta pra gente não, e é melhor a gente nem pensar nisso. Vamos prosseguir nessa história, porque Ernesto não podia estar mais arrasado. Tudo quanto era coisa ruim, né? Ele tinha acabado de descobrir que, na verdade, eram coisas que, se ele parasse para analisar, para fazer um exame de consciência, ele veria que ele não estava dando atenção suficiente para a filha, que, na verdade, ele não deveria ter cometido aquele ato contra o amigo, um bocado de coisa que ele poderia ter evitado. São as causas atuais das aflições, como diz Kardec, né? Pois então, nesse momento em que Elisa está ali surtando, Vera e Caio entram no quarto, aplicam uma injeção de calmante, aquelas coisas de filme, né? Aplica a injeção e ela ficou prostrada no mesmo momento. E aí não tinha mais nada para Ernesto fazer naquela casa, o jeito era ir embora mesmo. E ele já ia saindo. Ele falou: não tem nada para mim aqui. Só que Desidério deixou? Não, Dedé, ele pulou da cama, ele estava parado na cama até aquele momento. Ele pulou da cama e pulou na frente de Ernesto, xingando, falando. Ou seja, tinha chegado o momento do confronto. Aquele momento em que Ernesto falou assim: tem uma pessoa no plano espiritual que eu não quero encontrar, não. Pois, acabou de encontrar. Só que quem vai contar esse confronto pra gente não sou eu, ainda bem. É Bruninha que vai contar, meu povo. Vamos lá. Zelinha, eu acho que se Ernesto pudesse ter ido embora, ele disse: o que é que eu vim fazer aqui, minha gente? Eu devia ter ficado lá mesmo, trabalhando, estudando, fazendo minhas coisas. Mas, enfim, a espiritualidade tem seus mecanismos, né, gente? Deus tem seus mecanismos para que esses reencontros eles aconteçam, são necessários que eles aconteçam. E esse capítulo, capítulo 20, que se chama Trama Desvendada, ele é babado, viu? Porque Dedé, a gente chama de Dedé porque a gente é íntimo de Desidério, né? Vamos chamar ele de Dedé. Ele vai até Fantine, gente, e já diz: olha, assassino, patife, começa a zombar dele, falando para o Ernesto: olha, sabe o que aconteceu quando você me matou? Você me colocou, foi do lado da sua mulher, dentro da sua própria casa, do lado da sua filha, da sua mulher, e eu assumi aqui o posto, viu? Eu me tornei um espírito obsessor, sedento de vingança por tudo que você fez comigo. Aí Ernesto, a gente sabe que ele vinha estudando, vinha trabalhando, ele implora a gente perdão para Dedé, assumindo, diz: olha, eu sei, eu fui o único responsável por sua morte, Dedé. Aí Dedé diz assim: alto lá, calma. Você não foi o único responsável por minha morte, Fantine. Você foi o autor intelectual do crime, ou seja, você fez a ideia, fez o modelo do crime, mas o verdadeiro assassino foi outro. Olha a reviravolta já começando aí, minha gente. Então, segundo o Dedé, no dia da caçada, vocês lembram que eles foram para uma caçada, né? Estava ele, Fantine e Amâncio. Amâncio é o amigo deles dois. E aí, em determinado momento, Dedé, ele escalou uma árvore para tentar pegar uma ave. E aí, nesse momento, minha gente, estava Ernesto de um lado e Amâncio do outro. Aí Fantine foi lá e atirou contra Dedé e ele ficou doido, ele saiu correndo. E ele chegou a ouvir um outro disparo, mas ele estava tão doido que ele pensou: foi ele que acabou, né, o próprio Dedé disparando a arma. E saiu correndo. Mas foi aí que Dedé disse: opa, não foi eu não. Aí, gente, foi que Amâncio estava lá do outro lado, percebeu que Fantine tinha errado o tiro, foi lá e, ó, pam, concluiu o serviço matando Dedé. E aí, logo depois, a gente sabe o que aconteceu, né? Que Amâncio pediu socorro,
E permaneceu aquela ideia, aquela tese de que Dedé morreu por um acidente na caçada. E a gente sempre lembra aqui, né, que naquela época, minha gente, não tinha as técnicas de perícia que se fazem nas investigações de hoje. Hoje é muito difícil você confundir um acidente e um homicídio. Não Hoje tinha é muito CSI não, difícil. né? Não, não. Então, as técnicas hoje são muito mais avançadas do que naquela época. Então, naquela época não se tinha o que fazer. Bom, foi um acidente, todo mundo acreditou, Dedé morreu, um acidente por conta desse acidente na caçada. E aí Fantini fica paralisado, né? Digo, minha Nossa Senhora, é muita emoção em um dia só. Fica paralisado com essa informação e se recorda do dia em que Dedé foi morto e ele percebe, caramba, realmente faz muito sentido que tenha sido a Amâncio, porque tiveram detalhes ali que na hora ele não percebeu. E aí Dedé, né, observando que Fantini estava recordando o dia do crime, ele continua chamando Ernesto de assassino e conta pra gente que de imediato, bom, ele foi uma vítima de um homicídio. Então, imediatamente após esse crime, ele foi socorrido no plano espiritual. Só que teve um probleminha aí. Ele não soube perdoar. Ele optou deliberadamente por não perdoar e querer se vingar de quem tinha feito isso com ele. Então, a espiritualidade, gente, nesse caso, não pode amarrar a pessoa e deixar ela lá com esse tipo de vibração. Então, ele acabou deixando o local e primeiro ele foi atrás da família. E aí foi lá que ele tomou conhecimento de que Amâncio tinha se casado com a ex-esposa dele, Brígida, fazendo com que ela depois internasse a filhinha deles em um colégio. Vai tomando anota essa informação. Que eles acabaram internando a filha deles em um colégio, distante do carinho deles, conduzindo a menina posteriormente a um casamento que ele e Dedé não aprovavam. Diante dessa situação no próprio Já lar, ouvi essa Dedé disse história, que Bruninha. você já ouviu, né, Zelinha? Eu estou começando também a vir aqui, que Já alguém senti. me contou. Alguém me contou isso daí. E aí, gente, diante dessa situação, Tadesse disse que não tinha condições dele ficar na casa. Poxa, Amâncio era realmente o assassino dele, estava com a mulher dele, tomou a filha dele, então ele caiu fora da casa dele mesmo. E ele disse que vagou pelas trevas por um certo tempo, até que ele acabou se instalando ao lado da esposa de Fantini, que é Elisa. Por quê? Porque Elisa, silenciosamente, ela chamava pela mentezinha dela, chama pelo sentimento, pelas vibrações, pela mente, ela chamava Dedé para perto dela. E daí, segundo Dedé, com o tempo, aos poucos, né, do ponto de vista espiritual, eles foram se ajustando, um ajuste aí de perispírito, mente a mente, e que ele compara como um pé se ajustando ao sapato. E a partir daí ele passou realmente a amar Elisa com ardor, já que ela era a única pessoa na Terra encarnada que lembrava dele, os demais não lembravam mais. E aí Dedé diz a Ernesto que ele poderia simplesmente, né, ter conversado com ele sobre essa situação envolvendo ele e Elisa, porque ele não tinha intenção de casar com Elisa, tomar Elisa, ele estava se aproveitando da admiração que Elisa nutria por ele. Ele amava realmente a esposa, Brígida, e a filha. E se Ernesto tivesse conversado com ele, ele teria se afastado facilmente. Isso não ia. Para você ver que às vezes uma boa conversa resolveria o problema, né, gente? Não Verdade. precisaria chegar e matar o pobre coitado. Aí os E aí, dois Dedé, erraram, né, Bruninha? os Porque dois erraram, Ernesto sim, podia sim. ter falado e Dedé também está tentando jogar a culpa no Ernesto, né? Eles poderiam, né? Não, gente, é sempre bom a gente evitar o crime, né? Por questões óbvias. Então, sempre há outros caminhos, então vamos sempre trilhar os outros caminhos do diálogo. Se não dá mais, se afasta, cada um vai para o seu canto, mas crime nunca, por favor. E aí, Dedé lembra a Fantine, né? Que ele, Ernesto, após o crime, ele foi tomado por uma culpa muito grande. A gente viu isso ao longo do livro. A consciência dele buzinou, ele ficou com remorso. O que é que ele fez? Ao invés de ele reagir de uma forma positiva, porque é isso que a gente deve fazer diante dos nossos problemas, reagir, assumir a nossa culpa e buscar uma atitude positiva no bem, o que é que ele fez? Ele se entregou aos negócios, ao trabalho, né? Que a gente chama de workaholic, né? Acho que se fala assim, Zelinha me corrige aí. É isso aí. Ele se entregou aos negócios e negou à esposa, né, a Elisa, e a filha dele, Vera, a atenção que elas precisavam. Então, elas não tinham apoio, carinho nos dias difíceis da vida delas. E aí, Dedé faz uma pergunta que, nossa, deve ter doído, porque ele diz assim: olha, Ernesto, você veio aqui para quê? Você veio para colher o amor que você não plantou? Você veio aqui pedir contas de quê? E aí, minha gente, com essa pergunta, Fantini, coitado, chora, viu? Ele chora de doer e implora perdão para Dedé, mas Dedé tá nem aí, nem aí mesmo. E ele continua dizendo que ele que ficou ao lado de Elisa, de Vera Celina e também da filha dele. E que essa filha dele, depois de passar muito tempo internada em colégio, veio a se casar com um homem. E aí Dedé diz que essa filha, gente, dele, há 2 anos desencarnou. Quem E que será? ele quem será? E que ele foi informado de que ele só poderia ver essa filha quando ele perdoasse e abandonasse esse projeto de vingança, o que ele obviamente não fez. E aí Ernesto, ouvindo tudo, chorando de soluçar, Dedé conta que essa filha, quando ela estava doente, teve ainda que suportar o marido que passou a traí-la com Vera Celina.
a filha de Fantine, revelando que o genro tão odiado é o Caio Serpa e a sua filha se chama Evelina, que a gente já conhece. Então, vamos fazer aquele resumão para a gente não se perder, minha gente. Primeiro, Ernesto, esposo de Elisa, foi o autor intelectual da morte de Dedé. Amâncio, que era amigo de Ernesto e Dedé, apaixonado por Brígida, esposa de Dedé, de forma que não causou nenhum tipo de suspeita, completou o crime, que foi idealizado por Ernesto. Terceiro, Amâncio, ele vem a ser o segundo esposo de Brígida e padrasto de Evelina. Dedé desencarnado, atraído pelos apelos de Elisa, que realmente o ama, se afasta de Brígida e de Evelina e passa a conviver com Elisa, em um regime de correspondência magnética entre eles, tomando Elisa, por fim, como a companheira dele inseparável. Quinto, né? Caio Serpa se desinteressa por Evelina, enferma, doente, e passa a trair a moça com Vera Celina, que é a filha biológica de Fantine. E após a morte de Evelina, Caio e Vera Celina passam a conviver, o que a gente chama hoje de uma união estável, mas que naquela época era algo que não era bem visto, tá? Então, esse é o resumo dessa trama aí desvendada. Mulher, que rolo. Que rolo, que rolo. Depois vocês passam aí bem devagarzinho esse resumo para vocês entenderem. E aí, ao perceber toda essa trama, porque Fantine caiu a ficha, ele também corre pro Matagal, coitado, que é ali próximo, e sai aí doido, caído de dor em desespero. E a gente entra no capítulo 21, que se chama Retorno ao Passado. Quando a gente entra nesse capítulo 21, a gente vai encontrar Fantine emocionalmente descontrolado, né? Mas aí, com o tempo, ele faz igual a Evelina, ele ora, ele começa a respirar, dá aquela acalmada, e ele começa a se reajustar. Eles absorveram realmente novas ideias ali no plano espiritual. E após esse reajuste, Ernesto busca Evelina, que estava ali conversando na praia com alguns desencarnados, frequentadores ali da casa de praia. Eu achei isso máximo, essa informação. Ernesto, ele entra em uma nova crise de choro perto de Evelina, ele não consegue falar nada com ela do que aconteceu, mas ele diz, olha, Evelina, você foi vítima da ingratidão de Caio, mas eu não, eu estou só recebendo a condenação que eu mereço. E aí o instrutor Ribas, gente, atendendo às súplicas de Fantine, porque quando o Dedé estava acusando, apresentando todas as suas acusações e fatos contra Ernesto, ele pedia perdão, mas por dentro ele orava. Ele suplicava socorro da espiritualidade. A gente sabe que nenhuma súplica, nenhum pedido de socorro sincero fica sem resposta. Então, Ribas, ele envia o Aeróbus, né, que era o carro voador, como ele chama aqui, que leva Fantine e Evelina para um grupo espírita em São Paulo. E nesse grupo espírita eles recebem ajuda por meio de passes, por meio de preces, e eles se restabelecem, né? Restabelecem essas forças que foram consumidas com esses reencontros. E aí, com os dois já restabelecidos, Fantine ele confessa a Evelina tudo que aconteceu com relação a Dedé, conta tudo a Evelina. Ela fica, coitada, sem palavras, chora, mas uma coisa muito positiva. A Evelina não condena Fantine hora alguma. E diz que eles são e sempre serão amigos, mesmo com todos esses problemas que unem eles, né, do passado. E os dois entram num entendimento mútuo de apoio, de respeito. Isso é muito bonito, porque a Evelina poderia culpar, você assassinou meu pai, foi o mentor. Não, ela não se coloca nessa posição, ela tem uma posição de entendimento, de compreensão e de respeito. E aí a Evelina revela a Fantine que ela tem vontade de rever o pai, só que aí Ernesto diz, Evelina, vamos com calma, vamos com paciência, porque ele não está num estado psicológico e espiritual adequado para você se aproximar agora. E é verdade, a gente viu que ele não está ainda muito bem para ver a Evelina. E aí Evelina e Ernesto retornam para a colônia, e lá eles procuram Ribas, porque eles querem conversar com o instrutor sobre a possibilidade de promover a reencarnação de Túlio e de Dedé. E aí Ribas, em conversa com Evelina e Ernesto, diz que a espiritualidade superior, eles já tiveram essa conversa, eles são muito rápidos, que a espiritualidade superior concorda com essa necessidade de reencarnação de Túlio e Desidério, e por conta disso ele vai primeiro, gente, enviar um observador imparcial para São Paulo, para conhecer as condições gerais de todos os envolvidos nessa história. Gente, a espiritualidade é muito maravilhosa, não é nada feito assim, Sempre tá cuidando. feito, não, tá feito, vamos mandar mesmo, não, vamos mandar um observador, ver como que a gente pode fazer, tudo muito organizadinho. E quanto aos dois, né, Evelina e Ernesto, o instrutor Ribas diz, olha, vocês retornem para visitar agora o Sul Paulista, visitem os familiares que vocês ainda não puderam rever, e na noite seguinte, com essas informações todas que a gente ainda vai captar, a gente vai entrar no entendimento sobre como vai ficar a situação de Túlio, de Dedé e de todos os outros envolvidos. E aí, encerrado esse primeiro entendimento com Ribas, no dia seguinte, a Evelina visita a mãezinha dela, a dona Brígida, e o padrasto, Amâncio, e nesse encontro, a Evelina tem uma conversa mental com a mãe, ela conversa mente a mente, ela relata para a mãe a situação do pai e inspira na mãe a vontade de adotar uma criança, com a intenção de reencarnar o pai, Dedé, lá naquele lar, junto com Amâncio, né? E aí Brígida capta essa mensagem, ela absorve isso e sugere ao marido essa adoção, e ele concorda, desde que seja um homenzinho, ele não quer mulher não, gente, ele quer um homenzinho. E os dois se abraçam,
Ainda bem, já vai dar tudo certo. E os dois se abraçam, felizes, e encerram o capítulo. Só que, claro, tem muita coisa ainda para a gente desenrolar desse bolo. E quem vai contar mais um pouquinho é Zelinha, né, Zelinha? Para a gente agora. Isso mesmo. Agora a gente vai fazer Vivi Cover aqui, né, Bruninha? Vivi Cover. Exatamente. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. O que é interessante nessa história, conforme a gente vai observando, né? Se Dedé tivesse perdoado, ele teria seguido em frente com condição de voltar e auxiliar os familiares, né? Mas ele não perdoou, ele partiu para a vingança e aí ele ficou parado. Veja como é importante a gente tentar superar mágoa, ressentimento, essas coisas. Não é liberar a outra pessoa, é a gente liberar a gente mesmo, porque no fim Ernesto, que era a pessoa contra quem ele alimentava a raiva, estava melhor que ele, no fim das contas, né? Pois é. Vamos em frente, então. O capítulo agora, gente, é o capítulo 22, que se chama Bases de Novo por Vir, ou seja, as coisas vão começar a ser encaminhadas, mas tem muita situação que vocês vão olhar e falar assim, o que eu faria nessa situação? Muito bem, eles tinham retornado, né? Aí, ó, no dia seguinte, Evelina e Ernesto, eles vão se encontrar com Ribas e eles vão contar todos os detalhes do que aconteceu na visita, né? E o instrutor fala assim, olha, meu povo, agora nós temos uma prioridade, realmente vai ser como vocês pensaram. Túlio, ele não avançou nada aqui, né? Evelina, não fique chateada, não. Você se esforçou, não desanime, você ainda vai fazer esse trabalho durante o tempo, está fazendo tudo que você pode, mas a solução para ele é reencarnar. Então, bora analisar os arquivos. Pega aqui, ó, baixa os arquivos todos aqui no nosso tablet, na nossa tela transparente, eu já fico imaginando as tecnologias todas, né? E pegou também, aproveitou e baixou os arquivos de todos os envolvidos para reorganizar os nascimentos. E falou logo, vocês dois aí vão ajudar, viu? Vocês vão precisar se dedicar muito, mas eu meio que já planejei as coisas aqui. Evelina, você continue trabalhando na renovação de Túlio, porque bem ou mal, né, é um trabalho que está sendo feito, não vai avançar tanto, mas água mole em pedra dura. Ernesto vai descer diariamente ao plano físico para tentar beneficiar Desidério e Elisa, que eles estão precisando de socorro urgente e socorro fraternal. Pense na dificuldade, gente. De Ernesto, ele vai ter que ficar ali, ó, com o Dedé e com o Elisa o tempo todo. Ele não está liberado. Ele não vai ser fácil, não, viu, gente? A responsabilidade, exato. Por quê? Porque às vezes a gente fala, eu já pedi perdão, estou liberado, vou seguir em frente. Olha ali a responsabilidade. E Ribas, ele já tinha conversado, como Bruninha falou, né, com diversos diretores das esferas superiores e conseguiu autonomia, né, para solucionar aqueles problemas ali relacionados ao renascimento. Falou, olha, carta branca aqui, Ribas, pode ir. E a ideia era reequilibrar o grupo como um todo. E Evelina, ela fala assim, ei, instrutor, será que eu posso visitar meu pai? O instrutor fala, olha, na condição atual de Desidério não pode não. Vamos esperar a melhor ocasião, porque Desidério é bom, ele tem um coração nobre, Ribas consegue enxergar as qualidades, né? Só que no momento ele está rebelde, para não dizer revoltado. Quando ele tiver com um pouquinho mais de compreensão, aí vocês se encontram, tá? No momento adequado. Por enquanto, quem vai ficar com ele mesmo é Fantine, vai despertar em Desidério as alegrias da espiritualidade maior, ai, ai, ai. E aí, ao mesmo tempo, ele vai reconstruir com o Desidério aquele clima de respeito que eles tinham, de afeto, pois eles eram amigos, né? Do mesmo jeitinho que Evelina vai continuar ali fazendo com Túlio. Claro que vai dar trabalho, porque Dedé está bravo, Dedé está revoltado, e as dificuldades vão aparecer, mas, ao mesmo tempo, o fato deles terem que superar coisas juntos também vai colaborar nesse sentido. Às vezes a gente acha que dificuldade na vida é castigo, mas é auxílio que Deus nos manda, porque a gente foca em resolver o problema e, com isso, vai amadurecendo, vai clareando, né, também os pensamentos. E Ernesto perguntou se Ribas tinha notícia dos companheiros da residência lá no Guarujá, porque eles já tinham retornado, né? E Ribas fala assim, olha, Vera e Caio voltaram para a capital, estão lá na casa da Vila Mariana, e Elisa foi internada. Finalmente, Caio conseguiu o que ele queria. Caio instruiu Vera a assumir a responsabilidade pela mãe, declarar a mãe incapaz, né? E depois disso, o estado de Elisa piorou muito, porque ela não era incapaz, né? Então, além do estado obsessivo, também foi para o plano físico e ela teve uma trombose cerebral, gente, de tanto desgosto que ela teve pela situação, pela impotência dela. E Ernesto perguntou assim, mas teve algum desgosto específico, né? Aí o instrutor fala, olha, teve sim. Caio pressionou Vera para que retirasse a capacidade, declarasse a genitora incapaz, e assim que Elisa foi internada, o que Caio fez? Ele mexeu os pauzinhos para conseguir uma procuração para poder resolver os problemas de Elisa e de Vera e etc. E aí,
como procurador de Elisa, o que foi a primeira coisa que ele fez? Vendeu todos os terrenos no litoral. Eles tinham terreno, viu, meu povo? E aí, como ele era também o corretor nas vendas, o corretor pega uma porcentagem. E não foi pouca coisa, não. Era muito dinheiro envolvido. E Eveline e Ernesto, nesse primeiro momento, eles falaram, nossa, Caio é um canalha, né? Que complicado esse homem. Aí Ribas Eles chega e foram fala, igualzinho a gente nessa linha. Igualzinho a gente, rapaz, Caio, que meu homem é filho, esse? você não presta. Mas aí Ribas, gente, Ribas, que já tem uma visão diferente, fala assim, olha, vamos parar de pensar em Caio desse jeito, vamos envolver tanto Caio quanto Vera Celina em ondas de simpatia, porque se tudo der certo e se vocês trabalharem direitinho, Caio vai sim casar com Vera e ele vai ser o pai de Túlio, ele vai resgatar aquele débito de ter tirado a vida física de Túlio, porque é a lei da causa e efeito, né, gente? E Evelina vai continuar ajudando na reeducação de Túlio, vai ter que ficar tomando conta de Túlio reencarnado. E por que Evelina teria esse compromisso de ajudar, gente? Por que Evelina simplesmente não poderia se afastar dessa família? Olha aí, porque ela tinha brincado com os sentimentos de Túlio. E agora ela tinha necessidade de reparar esse erro. Então ela seria o espírito protetor de Túlio. E Ernesto, ele continuava aflito pela família. Ele fala, poxa, eu deixei a família amparada materialmente, né? E agora Elisa lá internado, Caio vai tomar tudo que elas têm, né? Vai vender os apartamentos, tem tanto apartamento de aluguel. E ele lá, né? Fazendo já a planilha do Excel, a contabilidade, a casa do Guarujá, tem a pólice, tem joia, né? E tal. E ele vai pegar tudinho e ainda vai casar com Vera. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, porque tá babado coisa. A professora precisou de uma aguinha agora. Nossa, teacher. Além da porcentagem que ele vai pegar da corretagem, além da porcentagem que ele vai pegar da corretagem, quando ele casar com Vera, o que vai acontecer? Ele vai ficar com tudo, né? Ele é um ladrão. Aí Ribas fala assim, não é não. Ele está tomando um empréstimo a uma viúva e a filha dela. E ele está achando que ele está levando vantagem. Mas vamos analisar que o enganado é ele mesmo. Por quê? Porque ele está adquirindo grandes dívidas perante as leis divinas. E cada vez mais ele vai ter vontade de adquirir mais. Ou seja, ele vai trabalhar loucamente, escravizado à ambição de ganhar e amontoar dinheiro e aproveitar a vida. Só que o que vai acontecer? Tudo isso vai ser revertido em benefício de Elisa. E aí, Ernesto e Evelina ficam, mas como assim? Em benefício de Elisa, Elisa está lá internada, seu Ribas. Conta essa história para a gente direito. E Ribas fala assim, olha, Elisa vai desencarnar, não vai ter jeito. Daqui a alguns dias ela vai desencarnar. Mas o que vai acontecer? Ela vai vir para cá, vai passar um tempinho para ela se recuperar, se reequilibrar, e ela reencarna logo em seguida. Hoje está brava. Ela reencarna logo em seguida. E adivinha a filha de quem? Justamente como filha de Caio e Vera. Depois do nascimento de Túlio, Túlio vai ser o primeiro filho, né? Aí vem Elisa. Elisa vai ser a princesinha do papai. Pensa uma coisa dessa, gente. A sogra renascendo como a princesinha do papai. Que daqui a algumas décadas, porque passa rápido, viu, gente? Algumas décadas é assim, num instantinho. Daqui a algumas décadas, quem vai desencarnar é Caio. E Elisa, ela vai receber o patrimônio de volta. Só que muito aumentado, né? Por conta do trabalho de Caio. E ainda com a vantagem de ter feito as pazes com o pai. Ela vai amar esse pai. E é claro que Vera, Celina e Túlio também vão receber a sua parte, gente. É a lei da vida, é a perfeição das leis de Deus. Olha só, Eveline e Ernesto, quando ouviram tudo isso que Ribas falou, eles ficaram impressionados. E muitas vezes a gente fica impressionado também. Por quê? Porque quase sempre a gente esquece que uma encarnação é um tempo muito curto, né, Bruninha? É muito, muito curto. E a gente fica achando, ai meu Deus, 5 anos é muita coisa, mas a justiça de Kardec Deus... fala até sobre isso, né, na Gênese, que ele fala sobre o infinito, a ideia do infinito, que a gente não tem essa percepção. Acho que é na parte da que é com Galileu, que faz a psicografia, ele fala, se vocês não têm noção do que é a eternidade, vocês não têm, a gente não consegue compreender como assim uma coisa não tem início, não tem fim. E o que é a reencarnação, minha gente? Vamos ser sinceros, né? O que são 100 anos que a gente vive nessa vida, comparado às inúmeras vidas que já tivemos e que vamos ter. Essa é a beleza da coisa, né? Exatamente. E às vezes a gente fica reclamando porque passou 6 meses numa situação difícil, né? Porque se separou de um ente querido, perdendo um pouco essa perspectiva das muitas reencarnações que a gente vive durante a nossa evolução. É uma sucessão de reencarnações. E por isso mesmo, nós vamos parar de rotular Caio como delinquente, porque, na verdade, ele é amigo, ele é aliado. E Ribas falando, né? Imploremos a Deus que faça dele um homem rico, bondoso e realizador, porque nós precisamos dele para tudo isso acontecer, para Túlio renascer, para Elisa renascer, precisa de Caio, né? Para ser o pai.
E então ele é nosso amigo. E ele precisa de nós também, para poder se recuperar, né? É uma oportunidade dele. E aí Evelina pergunta, sim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas e o meu pai? E aí Ribas fala assim, olha, tá tudo certo também. No dia, ontem, você já não aconselhou sua mãe a plantar, a pensar, né, naquela ideia de ter um filho, adotar um filho e tal, e seu Amâncio não, até topou, mas desde que fosse um menino, esse menino vai ser Desidério. A gente não sabia, né, Bruninha? Pois. Então, e seu Amâncio, que era padrasto de Evelina, teria dessa forma a oportunidade de devolver a Desidério a casa, os recursos que ele tinha se apossado quando ele casou com Dona Brígida, né? E Amâncio, ele tinha cometido um crime? Tinha. Ele tinha matado o amigo, ele teria que responder por essa falta nos tribunais da vida. Porém, ele era muito humano, gente. Ele era caridoso. Então, ele errou. E a gente é assim, né? Todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra. E Amâncio, ele administrava com honestidade a fazenda, ele era o esteio econômico de mais de 200 pessoas ali, e fazia 20 anos isso, viu? Ele sempre foi muito bom para os funcionários, ele sempre foi muito atento às necessidades, amparava os funcionários doentes, amparava as crianças, os filhos dos funcionários, e até por isso muita gente era muito grata, muita gente orava por ele, e mais, segundo o planejamento reencarnatório dele, Amâncio, ele só teria mais 10 anos no corpo físico. Porém, se ele aceitasse adotar Desidério reencarnado, ele iria receber uma moratória, gente, uma moratória de 15 anos, para ter a oportunidade de se reconciliar com o amigo. E aí a gente para e pensa, olha, ele ia viver mais 10, só que ao invés disso ele vai viver mais 25. Bruninha, eu acho que depois dessa vai até aumentar a quantidade de gente querendo adotar, você não acha não? Gente, olha as moratórias aí, hein? Quando a gente começa, veja Divaldo, né? Quantas moratórias, por quê? Porque ele está sendo útil aqui. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero me aposentar, não vou fazer mais nada, vou ficar de perna para cima, e aí essa pessoa deixa de, esse tempo extra, né, de que ela não está fazendo nada, deixa de ser útil para a evolução dela. Então, ela está decretando automaticamente o encurtamento do seu tempo aqui na Terra. Ao passo que, enquanto a gente está querendo trabalhar, está querendo ser útil, né, está querendo favorecer alguém, ajudar alguém, a gente, como Divaldo, por exemplo, a pessoa recebe tempo a mais, recebe auxílio da espiritualidade, recebe até moratória, né? Pois Amâncio receberia uma moratória de 15 anos. E essa história da adoção é muito interessante também, porque quando o casal é inspirado a adotar, as leis da vida vão proporcionar para que isso aconteça com a pessoa certa, no tempo certo. E a gente ouve tantos relatos, né, que o casal olha para a criança e tem certeza na mesma hora que é o seu filho, olha e fala assim, não, é essa criança, é essa minha filha, é esse o meu filho. E já pensou, Desidério, adotado por Amâncio, conhecendo esse lado bondoso, equilibrado, justo daquele pai, né? Ia nutrir uma gratidão por ele, com certeza eles iam se amar muito. E um dia, mais para frente, Desidério, mocinho, reencarnado, iria se reencontrar com Elisa, mocinha, reencarnada, e eles viveriam um grande amor, e iriam se casar. Olha que coisa linda! Pois. Evelina achou linda, Evelina chorou, gente, porque as pessoas que ela amava, né? Se a gente tá achando bonita aqui, imagine ela. Só que aí ela falou, ei, peraí, calma, Desidério era marido da minha mãe, hein? Como é que ele vai casar com Elisa? E minha mãe, como é que ela fica nessa história? Aí o instrutor fala assim, não, mas sabe o que que é? Seu pai casou com a sua mãe, ele não amava ela, não. Você viu que você era bebezinha, ele já estava traindo a sua mãe. Deixe que Brígida vai acompanhar a Amâncio, o casamento deles deu muito certo, eles se amam. Ah, bom, tá, então tá tudo certo. Aí, gente, olha para Fantino. Ele fala assim, ó, nossa, são muitos projetos, é muito legal, mas né, quem que vai ajudar esse povo todo reencarnado a executar esses planos? Aí o mentor olha para os dois, bota a mão na cintura e fala assim, vocês, meus amigos, já ouviram falar em guias espirituais? Pois então, vocês estão encarregados desse serviço, vocês é que vão fazer as tarefas, vão dar aquele auxílio, vão tipo, proporcionar que as pessoas se encontrem, né, no momento certo, no local certo, e isso vai ser um trabalho para 30 anos, meus amigos. Podem se considerar empregados, vinculados à nossa cidade, certo? Vocês têm 30 anos de trabalho pela frente. Aí, gente, bateu aquela emoção nos dois, né? Olha que honra poder ajudar a família, apesar de que os dois já estavam praticamente esquecidos. A família já tinha praticamente esquecido ele. Só a dona Brígida que lembrava de Evelina, porque mãe não esquece, não. Mas Caio já tinha esquecido, Elisa já tinha esquecido, Vera Celina, então, deu graças a Deus, né, que o pai desencanou. Mas que bom que Ernesto tinha Evelina e Evelina tinha Ernesto. E aí, meu povo, rolou um clima, viu? Vejam que como
como a gente mantém os automatismos da vida encarnada, né? Quando a gente desencarna. Ou, se já tiver um pouco mais evoluído, vai sublimando o amor e vai se libertando desses automatismos. Mas cada um no seu grau evolutivo. André Luiz fala assim, ó, nessa passagem, que eles se entreolharam, se compreenderam e se prometeram, sem palavras. O que é isso? É tipo assim, são 30 anos que a gente vai trabalhar, bora trabalhar junto aqui. Mas se a gente reencarnar, vamos continuar junto, tá bom? Porque eles estavam convencidos de que precisavam um do outro na longa jornada de redenção, que obviamente ia para lá daqueles 30 anos de trabalho. Mas agora eu vou passar para a Bruninha contar para a gente como é que começou a execução desse serviço, porque está apenas começando, né, Bruninha? São 30 anos, né, Zelinha? Então, aí é só o começo agora, minha gente. Capítulo 23, Ernesto em serviço. Ernesto e Evelina, né, gente, vão iniciar o trabalho deles. Claro, Evelina ali com assistência a Túlio e Desidério, né, e Ernesto com Desidério e Elisa, que estava internada, como Zelinha já contou pra gente. E aí, Dedé, gente, nosso Dedé, ele não facilitou o trabalho de Ernesto, não, né, de jeito nenhum. Então, toda vez que ele podia, gente, ele xingava realmente o Ernesto, o pobre coitado lá, acusava ele, enfim. Com relação a Elisa, vamos falar um pouquinho dela, gente? As condições de Elisa lá na casa, né, de que ela estava acolhida no instituto para recuperação, a condição orgânica dela acabou piorando. E Ernesto não conseguia se aproximar dela justamente por conta daquele negócio todo com o Dedé. E aí, preocupado com a situação, Ernesto ele procura Ribas, expõe a situação e ele diz: olha, os nossos irmãos que estão revoltados, eles encontram realmente razões para nos censurar, para nos acusar, principalmente quando nós desempenhamos na Terra a função da chamada personalidade legenda. Aí Ernesto faz a mesma cara que a gente, mas o que é isso? Meu filho, o que é isso, negócio de personalidade legenda? E aí Ribas diz: olha, aqui na Terra a gente costuma ser marido legenda, esposa legenda, pai legenda, filho legenda. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós utilizamos rótulos sem atender às obrigações que eles nos indicam. E ele dá um exemplo muito apropriado para a época, né? Que ele dá o exemplo de um homem que é um chefe de família e que acha que basta pagar as contas, isso ainda acontece hoje em dia, em algumas situações, que acha que basta para pagar as contas e que não tem que se preocupar com mais nada. Não quer saber como está a educação dos filhos, as preocupações, as dificuldades daquela companheira, não se preocupa com os sonhos daquelas pessoas, dos filhos da companheira, acha que realmente basta pagar as contas, a questão do aspecto ali material, e que a gente sabe que não é isso. Então, isso seria um marido legenda, uma personalidade legenda. E aí Ernesto olha e diz: caramba, então eu fui essa pessoa, né? Eu fui essa personalidade legenda. Mas não é ninguém que está acusando ele, tá, gente? É a própria consciência. Então, ele pega essa culpa que está na consciência dele, pega essas lições que ele aprende e diz: olha, eu não vou abaixar a cabeça, não. Eu vou me dedicar cada vez mais ao trabalho e eu vou agora suportar todas as críticas, tanto de Elisa, ela era médium, né, a gente sabe, e também os xingamentos de Dedé. Eu vou suportar tudo, eu vou passar por isso. Olha que ânimo e que exemplo aí pra gente, hein? Pra gente dizer: olha, eu errei, mas bora para frente, bora para frente assumir. Isso, vamos para a reparação. E aí, passados 26 dias naquele serviço, 26 dias, minha gente, ele viu, né, Ernesto observou que Caio Serpa, pela primeira vez, foi lá visitar a sogra, né, a futura sogra, que era Elisa. E aí ele e Dedé vão acompanhar essa conversa. E aí Elisa, né, chega para Caio, toda humilde, e diz para ele que gostaria de ver a filha. Poxa, ela estava ali internada esse tempo todo e não tinha nenhum acesso à filha dela, né, gente? E aí Caio diz: olha, eu não vou permitir de jeito nenhum que você veja a Vera, não. Você com esse negócio de ficar falando sozinha, ele não entendia, né, gente? Não tinha nenhuma ideia de que Elisa tinha mediunidade. E aí ela diz: olha, vocês que não me entendem, mas eu realmente vejo coisas, eu vejo as pessoas. E outra coisa que ela diz: olha, Caio, eu acho que ninguém tem o direito de interferir no relacionamento entre a mãe e uma filha. Mas Caio diz: não, Nanina, não. Eu, como genro, tenho esse direito, sim. E aí ela diz, né, olha, Caio, espero que você, aí, já que você agora é o procurador, né, como você está aí assumindo os nossos interesses, você faça tudo por Vera Celina, você cuide dos interesses da minha filha. Mas ele ainda se faz de ofendido. Lembra que ele é advogado, gente, lábia tem ele, viu? Ele se faz de ofendido e diz que aceitou esse papel de procurador por uma exigência de Vera, não foi ele que quis não, viu, gente? E que ele não era nenhum capacho empregado de Elisa. E aí Elisa, com toda a humildade possível, diz que só quer ver a filha dela, que sempre tratou Caio como um filho. E Caio, minha gente, tá daquele jeito, chama a bichinha lá de mentirosa, diz que eles já estão fartos, cansados dela, que ela já viveu a vida dela, agora é eles dois, né, que tem que viver. E aí, nessa hora... Oi. Na verdade, eu acho que ele tá com medo de Vera mudar de ideia, né? E tirar eu tô achando, eu também tô achando, eu senti que ele tá com meio, sabe, essa revolta, achei demais, porque Elisa, coitada, só tá pedindo para ver a filha, eu acho que ele tá com medo de algum contato delas duas vir em desfavor dele, né, que faça, enfim, que ela faça com que Vera mude de ideia. Então,
Eu acredito que seja mais por essa questão mesmo, dos proteger os interesses dele, né, naquele momento. E Saudade. aí eu acredito que Elisa, ela capta isso, e aí ela fica muito revoltada. E aí, nesse momento, Dedé também se revolta, se aproxima de Elisa, e os dois investem contra Caio. Até que chega, gente, uma enfermeira que precisa controlar toda a situação. E Fantine tem que conter Dedé também. E aí, outros tarefeiros desencarnados, porque a gente sabe que tem tarefeiros, sim, nessas clínicas, né, que tem essas pessoas em recuperação, enfermos da mente, aqui André Luiz trata como um sanatório, e a gente sabe que realmente existem esses tarefeiros desencarnados nesses locais que trabalham muito, e eles chegaram também para ajudar. Um deles, inclusive, diz, olha, é melhor a gente prender Desidério. Outros dizem, não, cara, calma, ele é prestativo, ele é um cara pacato, só está aqui acompanhando essa senhora, e Ernesto aproveita aquela situação, ele tem esse insight, diz, opa, vou aproveitar que eu já começo aqui a defender, né, Desidério, para a gente começar a conversar. E ele vai lá, defende Desidério, diz, deixa que eu converse com ele, deixa que eu converse com ele que eu vou resolver. E aí Ernesto consegue chamar Dedé para um jardim que tem ali na instituição. E aí, enquanto, né, Dedé começa a chorar com muita raiva de Caio, porque ele estava com muita raiva, porque ele diz, olha, ele matou Túlio, depois ele matou minha filha, que ele disse que Caio teria matado a Evelina, que ele sabe que não aconteceu isso, e agora ele queria acabar com Elisa, depois, né, de roubar todos os bens delas. E aí Ernesto começa pedindo perdão novamente por todo o mal que ele fez, e diz, olha, tem uma coisa para te contar. Elisa está prestes a desencarnar, tá? Você vai ter que aceitar isso. E aí Desidério diz que vai lutar para defender Elisa com todas as suas forças, gente, e que a alma dele é dela e o corpo dela é o seu corpo. Olha que forte o nível que tava esse negócio de Elisa aí e Desidério, tava muito forte essa ligação deles. E aí Ernesto diz que desde o primeiro encontro com ele, com Dedé, depois já de desencarnado, ele compreendeu que realmente, gente, Elisa se sustentava nele, que necessitava dele, e que atualmente a única coisa que ele quer é ver Elisa feliz, do lado de Dedé. E Ernesto, né, tenta trabalhar em Dedé essa paciência, essa tolerância, e pergunta, olha, Dedé, você não já está cansado, não, dessa rebeldia, desse ódio? Porque, gente, o mal cansa, certo? Às vezes, como a espiritualidade diz, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço do mal para a gente perceber que aquilo cansa. Uma hora isso cansa. É. E aí, né, e então o Ernesto questiona isso, e diz a ele, né, que o leito de morte de Elisa poderia ser para eles um novo recomeço. Eles colocariam um ponto final naquela história, naquelas desavenças, e começaria uma nova história entre ele, Desidério e Amâncio, né? E aí ele diz, olha, Elisa vai partir. Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. E aí Dedé a gente grita, diz que Elisa não vai partir dos braços dele, que ele não vai deixar ela, tal. E Ernesto alerta, olha, tem as leis divinas, se liga nessa necessidade do perdão, mas aí ele reforça, eu não vou perdoar. Que razões que eu tenho para me reconciliar com vocês? Repare que o cara tá duro, viu? Tá duro na queda mesmo. E aí Ernesto fala dessa necessidade de se renovar, de renovar a consciência. Ele lembra, né? Ele lembra que Elisa também tem amigos no plano espiritual, assim como Evelina também teve. E aí, gente, quando toca o nome da filha, não tem pai, né? Não tem pai, não tem mãe. E aí Evelina, quando ele fala Evelina, aí Dedé chora. E aí Dedé Oh. chora. E ele diz, olha, não fala da minha filha não, porque minha filha está habitando, na concepção dele, a casa dos anjos. Ela está no céu. Eu que tenho que padecer no inferno, mas ela não. Deixa a minha filha no céu com os anjos, que é o lugar que ela merece. É coisa de pai e de mãe, viu, gente? É. Dentro da concepção dele, né? E aí Ernesto pergunta, mas vem cá, e se um dia a Evelina viesse a seu encontro? Pedindo seu perdão para os seus devedores. Aí ele começa a pensar, só que nesse momento, gente, chega um assistente espiritual da instituição que trabalhava lá, lembra? E veio avisar ele que Elisa teve o rompimento de um vaso cerebral, que agravou o seu estado de saúde. Aí tá, eles vão para lá, Vera e Caio chegam alarmados. A filha, né, Vera, se ajoelha aos pés da cama da mãe, ela chora muito. E após 8 horas, né, Elisa abre os olhos, tentando olhar a filha por uma última vez, mas aí ela vê Caio. E aí, nesse momento, gente, é muito delicado, porque mentalmente Elisa se liga mais ainda a Desidério, porque ela pede a Desidério que ele a defenda. E aí basta isso para que Dedé se colasse a ela, retendo uma das mãos dela, impedindo o quê? Que tivesse a retirada completa do perispírito do corpo físico. Ou seja, Elisa ela acabou ficando semi-inconsciente, presa ao corpo físico, justamente por esse laço dela e de Dedé que continua segurando ela no corpo, infelizmente. E aí Elisa, semi-inconsciente, coitada, escuta esse Dedé, né, repetir que ele jamais vai deixar ela. Olha que final de capítulo, gente. Quem puder, faz uma leitura do final do capítulo, porque André Luiz, gente, faz uma súplica no final desse capítulo, para que a gente aprenda a tolerar, para que a gente aprenda a perdoar. Que é tudo isso que a gente está falando aqui, que Zelinha também falou. Como seria a situação de Dedé se ele tivesse perdoado? Porque Amâncio
e Ernesto precisarão se reajustar com as leis divinas, sim, mas eles estão muito melhores. Veja como o Amâncio tem os méritos dele. E Dedé, quanto tempo perdido. Então, é isso que André Luiz alerta. Vamos perdoar, vamos tolerar. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. A gente sabe quanto dói uma mágoa, né, em cada um de nós. Mas vamos tentar, vamos se juntar, ler o Evangelho, tentar modificar, tentar mudar a nossa consciência já de agora. Porque a gente colhe na vida espiritual, não é isso, Zelinha? É mesmo. É melhor, né? A gente perdoar para se liberar, principalmente, né? Para limpar os nossos pensamentos, dar uma faxina na nossa casa mental, deixar tudo nos trinques, né, Bruninha? E alivia demais, né, gente? Vamos ser sérios, quando realmente a gente consegue perdoar uma mágoa, é algo muito libertador. É muito libertador. Você parece que está tirando aquele peso, Lixo. aquela mágoa não te... você tira realmente, é como se estivesse saindo uma energia de você. É muito forte. O perdão é algo muito forte, muito sublime. Mas já está nosso horário, né, minha gente? Que a gente acho que já estourou, foi tudo aqui. Então, vamos nos encaminhar para o nosso final. A gente espera que vocês tenham gostado desse estudo. Foi muita informação, então assiste mais vezes, tá, gente? Para poder compreender tudo o que aconteceu. Leiam os capítulos. Semana que vem a gente encerra, né, Zelinha, o nosso estudo. Com fé em Deus, Vivi vai estar aqui com a gente. Não esqueçam de deixar o joinha e vamos para o nosso final, né, Zelinha? Que Zelinha vai fazer o nosso encerramento hoje. Vamos lá fazer a nossa prece, agradecendo a presença dos amigos aqui que estão no chat com a gente, dos amigos que vão assistir depois também, como é bom ter vocês com a gente nesse estudo, em que a gente tem a oportunidade de ir refletindo, né, de ir crescendo, de ir conseguindo aprender a importância, né, Bruninha, de cultivar os bons pensamentos, de não deixar que a raiva tome conta. Às vezes a gente é invadido momentaneamente, mas veja, Eveline e Ernesto, como foi importante, né, eles fazerem a prece e se recuperar rapidamente, para poder também auxiliar aos outros dessa forma, também conseguir mais paz. Vamos fazer a nossa prece? Vamos aproveitar esse momento e fazer a prece pelos nossos desafetos. Vamos fechar os olhos, pedir à espiritualidade amiga, que derrame sobre nós a sua luz, que traga para nós o equilíbrio de que nós tanto necessitamos. E nesse momento equilibrados, banhados pela luz da divindade, pela luz que vem das esferas superiores da espiritualidade, vamos nos impregnar com essa luz, deixar que tome conta do nosso organismo e vamos enviar, em especial, para os nossos desafetos. Para aquelas pessoas que em algum momento a gente teve alguma diferença, talvez ainda estejam nutrindo alguma mágoa em relação a nós, mas vamos nos despir de todo sentimento negativo. Vamos entender que aquela pessoa é tão filha de Deus quanto nós. E que tem qualidades que muitas vezes nós não enxergamos. Amigo e mestre Jesus, para essa pessoa que se encontra agora na minha tela mental, eu envio os meus melhores pensamentos de apreço, de perdão, de reconciliação, de votos de paz, de votos de serenidade, que nós possamos trilhar, seja juntos ou separados, o caminho reto que leva a ti, que nós possamos, caminhando juntos ou não, cultivar em nós todas as virtudes que tu vieste pregar aqui na Terra. Abençoe a todos nós, humanidade, e abençoe a todos aqueles que nesse momento não estão se entendendo, estão cultivando ainda pensamentos de egoísmo, e por isso, muitas vezes a humanidade chega à situação de travar guerras, de trazer incerteza e infelicidade para outros seres humanos. Faz com que a gente tenha maior compreensão do verdadeiro sentido da vida, e dessa forma, coletivamente, nós vamos alcançar a paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, pela presença de todos vocês. A gente se vê semana que vem. Beijo a todos! Tchau, amigos. Até a próxima semana.